Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast História na Amazônia e hoje nós estamos iniciando esse espaço de debates e reflexões sobre a pesquisa histórica na Amazônia e o ensino de história também na Amazônia. E para começar o nosso debate hoje, a nossa conversa, temos a honra de receber o professor Marinaldo Pinheiro, a qual eu dou as boas-vindas. E o professor Marinaldo Pinheiro, ele é graduado em filosofia, graduado em história, tem mestrado em educação pela Universidade do Estado do Pará e atualmente é doutorando em educação pela mesma instituição. Ocupa a cadeira de número 16 da Academia Igarapé-Miriense de Letras e é um pesquisador da história, né, do nosso município, do município de Igarapé-Miri, já que o tema da nossa primeira série de programas aqui do podcast será sobre história local. O professor recentemente lançou 2 livros. O primeiro livro é o livro Pequeno Caminho da Canoa, né, uma abordagem historiográfica sobre a história de Igarapé-Miri. E o segundo livro é Berço de Civilidade, que é resultado do seu trabalho de mestrado. E hoje nós vamos estar conversando sobre essas pesquisas, vamos estar conversando um pouco sobre a história de Igarapé-Miri, mas antes eu gostaria que o professor Marinaldo falasse um pouco com o pessoal aí que está acompanhando, e fique à vontade. Olá, quero agradecer a oportunidade de estar presente nesse espaço para discutir a história, a historiografia, a história local. Então, muito obrigado, professor, historiador, mestrando Davi Farias, por esse momento importante. E também saudar ao povo, ao público em geral que vai nos assistir através das redes sociais. Esse é um momento de discussão, um momento de aprendizado, um momento de enriquecimento pessoal, né? E que sirva também para que toda a coletividade aprenda um pouco mais descubra um pouco mais sobre a nossa história, né? Descubra um pouco mais sobre a nossa história. Muito bem. Nós queremos dizer que essa primeira série de programas tem um apoio cultural da Secretaria de Cultura do município de Igarapé-Miri e que tem apoiado essa iniciativa. Então, professor Marinaldo, nós vamos começar essa nossa conversa. Desde já eu agradeço o senhor por ter aceitado o nosso convite. A gente acompanha o seu trabalho, é admirador do seu trabalho. E é um prazer tê-lo aqui conosco. O senhor começa levantando assim nas suas pesquisas a discussão relacionada a algumas narrativas consagradas pelos nossos memorialistas, e no seu livro Pequeno Caminho da Canoa você vem trazer algumas visões um tanto diferentes, né, das abordagens desses sujeitos que têm a sua contribuição para a produção da história de Igarapé-Miri, mas que o seu trabalho enquanto historiador veio revisitar alguns desses pontos da narrativa histórica escrita por esses memorialistas. E aí a primeira questão que a gente coloca aqui para o senhor qual a principal diferença assim, entre a narrativa histórica produzida por um memorialista, né, e a narrativa histórica produzida por um historiador? Boa pergunta para iniciar a conversa. É uma situação que a gente se depara muito na história local aqui deste município, que as principais fontes de pesquisa, tanto de professores quanto de alunos, elas advêm de trabalhos produzidos por memorialistas. E quando eu me deparei com esta situação, comecei a trazer esse material para minhas pesquisas, eu comecei a observar, por exemplo, pontos importantes no campo da história que os rememorialistas deixam, por exemplo, de lado, que não dão tanta atenção, talvez por falta de formação no campo acadêmico, né? Um dos primeiros
problemas que eu vejo nas obras é o seguinte: a falta de autores bases, que não é essa preocupação, né? Eles vão escrevendo aquilo que eles ouviram, o que eles viveram, mas sem se preocupar com autores bases e nem em citar fontes. Então não cita-se fonte. Você lê uma obra inteira, ela não cita fonte. E às vezes também ocorre casos de se pegar ipsilitre, partes da obra anterior, como lá do Oliveira, do Oliveira de 1889, Crônicas de Garapé-Miri, e você transcrever como se fosse seu material na década de 70, quando é feito por outro rememorialista, né? No caso, o Caminho de Canoa, você encontra esses dados aí do Eládio. Esse é um dos fatores. Outro problema, né, que se percebe, outra questão, não sei se chega a ser um problema, mas outra questão é o fato de que eles acreditam que estão fazendo uma história verdadeira, não há questionamentos ali. Então isso foi assim, e é assim mesmo, está feito o trabalho. Aquilo que eles viram, que eles viveram, que eles ouviram, é a verdade dos fatos. Tem que ser seguido. Um outro detalhe: não há questionamentos, não há interrogações, não há perguntas que se façam ao próprio texto, a própria ideia deles. Então, questionar, partir em busca de problematizações para questionar aqueles fatos. Não há. Os fatos foram postos, eles são reais e pronto, não tem discussão sobre isso. Então, esses são alguns acho que algumas das diferenças para o trabalho do historiador, porque o nosso trabalho ele é fundamentado na memória, né? Nas fontes de pesquisas, que é a nossa matéria-prima, que é a memória. Então, o nosso trabalho é fundamentado em memória e em autores base, em autores que já produziram que já escreveram sobre aquele assunto. Então, daí parte. Então, a gente problematiza, a gente coloca objetivos, a gente questiona, a gente faz uma série de perguntas, a gente trabalha a fonte, a gente questiona a própria fonte, porque não é porque a fonte existe que ela está alheia a perguntas, a questionamento. Não, toda a fonte tem que ser questionada. A fonte produzida pelo Papa até a fonte produzida pelo principal político do momento. Tudo tem que ser questionado, né? Tudo precisa, porque toda a fonte é manipulável. Então eu vejo, por exemplo, que a diferença do nosso trabalho é esse. A memória que nós trabalhamos são as fontes, que pode ser oral ou pode ser fonte documental. A nossa memória, que no caso, ela não é o elemento principal. Não é porque eu vi a coisa que aquilo ali é verdade, não. Então a gente vai trabalhar com as fontes, questionando os fatos, interrogando, acreditando que a história ela é uma versão, que a história não é 100% verdadeira, que a história não está totalmente construída, que nenhuma pesquisa, nenhum material que se pesquisou está totalmente consumado, está totalmente 100% liquidado, não. Tudo existe possibilidades. Tudo é uma construção. Nós contamos uma versão da história, que pode ser questionada por outro historiador lá na frente, que é a historiografia, né? Que é a escrita daquilo que já foi escrito. Sim. Eu acho que nesse debate é interessante você falar sobre a questão da memória como elemento utilizado dentro da história, e é importante perceber os usos da memória, né? Quando a memória que você tem sobre um fato, ela está carregada da sua própria visão de mundo, da sua própria concepção da realidade, e que nem sempre ela condiz com uma realidade mais abrangente. Então o historiador ele tem que, ao fazer uso da memória, dos relatos orais e como você falou das demais fontes que estão disponíveis ao uso da pesquisa histórica, é sempre pensar nas intencionalidades por trás de um relato memorial, por trás de uma escrita, de um documento oficial. Há sempre uma série de intencionalidades, e esse é o trabalho espinhoso do historiador, né? Ler a história, como diz Walter Benjamin, a contrapelo, né? Mas eu queria perguntar para você,
Ainda como assim, você agora está produzindo cada vez mais sobre a história do município de Garapé-Miri, tem se tornado uma referência na produção da história local. E aí, assim, a gente sempre pergunta como que nasce o interesse de um pesquisador, né, um professor que atuando muito tempo na rede municipal, na rede estadual, e como é que nasce esse desejo de produzir pesquisas do ponto de vista historiográfico sobre a história do nosso município? Desde que eu concluí o curso de História em 2013 eu concluí o curso de História. 2013 fiz uma especialização. Eu comecei a me interessar pela história local. Uma das coisas que mais me chamava a atenção, que quando a gente ia dar aula sobre a história local, fazia um trabalho acadêmico sobre a história local, a gente não tinha fontes, tinha dificuldade com fontes. Ou as fontes que se tinha, por você fazer um curso de história, você já sai com a mente aberta, né? E você percebe que as fontes que se tinha ou que se tem sobre o município não eram poderiam ser questionadas, poderia ser produzida coisa melhor, coisas que com maior fundamentação teórica. Então, a partir daí veio o meu interesse. Comecei a produzir artigos para o Jornal Miriense, tenho vários artigos publicados, onde eu começo a fazer questionamentos, onde eu começo a problematizar a realidade, e sempre os meus textos eles partiam de um problema atual, que é a construção histórica, né, de um problema atual, para discutir um tema do passado. Então tenho bastante textos sobre esse campo, discuto Mariane, Belém, fazendo uma relação entre a rua Lauro Sodré em Garapé-Miri, essa questão toda aqui, questão da República aqui em Garapé-Miri, discuto vários temas. Então daí advém aquele interesse. Mas essa pesquisa, elas eram produzidas muito nesse campo de textos curtos para jornais. Não tinha ainda me atentado para a iniciativa de fazer trabalhos mais longos, né? Produção de um livro, por exemplo. Então aí que vem a questão do mestrado. O mestrado ele abre a minha mente para esse campo, porque o mestrado ele me coloca de frente, com a pesquisa, com a construção da pesquisa historiográfica, com a minha possibilidade de produzir algo muito algo mais construído, mais elaborado, mais estruturado dentro do campo historiográfico, a partir de fontes documentadas. Então, este momento é que que vai ter a minha maior ligação com a questão da história local. Por quê? Porque eu fui fui pesquisar o acervo cultural, né, o acervo histórico-cultural do município de Garapé-Miri, o acervo nosso, a nossa documentação. E lá eu me deparei com inúmeras fontes que questionavam diretamente as obras que eu tinha lido, porque quando eu lia as fontes eu percebia, mas isso aqui eu li diferente no livro, né, livro do Eládio, por exemplo, no livro do Cruz, no livro do Oliveira, eu li diferente isso aqui. Então há uma possibilidade de você trabalhar isso aqui e melhorar essa construção aqui, ou pelo menos apresentar uma outra versão dos fatos, uma outra versão histórica para a população, para o nosso povo, para o povo de Garapé-Miri. Então a partir daí advém meu interesse maior. Eu já tinha um trabalho com textos curtos jornalísticos, e a partir daí então comecei a fazer trabalhos maiores, que surgem esses 2 livros, mas não param só aí. Eu tenho uma construção muito maior neste campo, que ainda não foram, tem umas que ainda estão sendo publicadas em artigos, né, e outros estão em construção, né? Eu tenho mais ou menos uns 10 trabalhos em construção. Dentre esses 10 trabalhos, tem pelo menos a possibilidade de lançamento de 3 livros, não só com textos meus, mas com textos, tem um texto seu em um dos livros que serão lançados daqui em breve, que é a Pororoca dos Saberes, a produção do conhecimento na terra do açaí, um livro muito bom, e vai estar surgindo outros livros aí, né? Então
a minha principal motivação, só para concluir essa fala, a minha principal motivação, ela surge no momento em que eu percebo que eu poderia contribuir mais com o município se eu trabalhasse as fontes que eu encontrava. Então eu encontro essas fontes, por que eu não partilhar essas fontes com a sociedade, com o meio acadêmico, com o povo de Garapé-Miri? Por que não trazer essas fontes para um debate? Então, nesse momento que eu trago essas fontes, eu cada vez mais eu vou me interessando mais e vou vendo que na história local de Garapé-Miri havia muitas brechas, muitas lacunas que a gente precisava, através da pesquisa, tentar apontar novos caminhos, novas possibilidades. Uma dessas possibilidades que você traz no livro Pequeno Caminho da Canoa está diretamente ligada ao nome do município, né? Ou melhor, ao significado, à etimologia do município, do nome do município de Garapé-Miri, que de longa data foi consagrado como caminho de canoa pequena. E aí, que é título de um livro, e aí você traz uma outra perspectiva já de cara no seu novo livro, que é Pequeno Caminho da Canoa. Parece assemelha-se os dois significados, mas tem um contexto por trás disso, um significado diferente entre o termo que você apresenta, a etimologia que você apresenta, e a etimologia, o significado que a gente tem nos relatos dos memorialistas. Eu gostaria que você falasse um pouco como que você chegou a essa conclusão e, afinal de contas, qual é o significado do termo Igarapé-Miri? O Igarapé-Miri, historicamente, significa pequeno caminho. É um pequeno caminho, sempre foi. Né? O Igarapé é um caminho pequeno. Então, o Miri já é até um exagero, porque você está dizendo que é um caminho pequeno, mais pequeno ainda, pequenino. Né? Porque o Mirim, no caso, que seria o correto. Mirim, que a gente fala Miri, mas é o Mirim. Mirim significa pequeno, mas o Igarapé em si já é um pequeno caminho. A gente sabe disso, nós que somos do interior sabemos disso. Que aquele lugar é aquele braço do rio, então ele é bem menor. Até a década de 70 era consumado nas obras que porventura saíam, nos trechos que eram escritos, essa tradução. Pequeno caminho. Né? Pequeno caminho. O que acontece? A tradução para o nome Garapé-Miri, caminho de canoa pequena, quem vai popularizar é o Eládio Lobato com a obra dele, que é de 1975 a primeira edição. Primeira edição é de 75, 85 a outra. E 2005 a última, a terceira. São 3 edições que ele tem. Ele que vai popularizar este nome. Mas quando ele publicou o livro, uma pessoa amiga dele, chamada Tupinambá, ele escreve uma carta para o Eládio e diz: olha, Eládio, a tradução do nome do seu livro lá, que o nome que você dá para Igarapé-Miri, que é o Caminho de Canoa Pequena, não está correta, ele falou. E ele vai explicar por quê. O Eládio pega coloca esta carta em um livro dele, acho que é Trajetória da Minha Vida, um livro grande que ele tem, coloca lá a carta, mas não dá atenção para a carta. Só que, ao ler a carta, eu comecei a perceber que a relação realmente do nome, pegando da década de 70 para trás, não era pequeno, caminho de canoa pequena, mas era pequeno caminho de canoa. Porque quando o viajante Wallace, ele vem em Garapé-Miri,
ele passa por Igarapé-Miri, ele olha e diz Igarapé-Miri, Igarapé-Miri, ou Igarapé-Miri. O pequeno caminho. Então a tradução, o caminho pequeno, o pequeno caminho, é para o nome Igarapé-Miri. Então o que é que muda? O que é que muda? É que na tradução do Eládio, o Eládio diz que é um caminho de canoa pequeno. Ou seja, a tradução é que a canoa é pequena. O caminho é da canoa pequena. E na tradução que o Tupinambá apresenta e que historicamente é conhecido até a década de 70, é um pequeno caminho onde passa a canoa. Não é a canoa necessariamente. O nome, a tradução não está se referindo à canoa, mas se diz que é o caminho que é pequeno e onde passa a canoa, passa pelo caminho porque ele, entendeu? Ela é a única, ela passa lá nesse caminho pequeno. Deduz então que ela seja pequena, que é a tal canoa que os índios usavam. Aí isso, mas isso é simples demais, não é uma questão de tradução. Lá no meu livro eu exponho o que é que os linguistas falam sobre isso. Na tradução seria basicamente essa. Claro que o nome Igarapé-Miri tem outras traduções, tem Senhor da Água. É só ver lá no livro, acho que é o Eládio trabalha isso aí, ou é o Oliveira, eles colocam outras traduções lá para o nome, né? Só que eu coloquei essa possibilidade, que é o pequeno caminho da canoa. Né? Imagine só quando a gente vê o Igarapé. Tem muito Igarapé que não passa em canoa. Tem muito Igarapé raso. Então, quando eu olho para o Igarapé, o que eu digo que o Igarapé é? Pequeno caminho. É um pequeno caminho. Agora, nesse pequeno caminho, às vezes passa canoa pequena. Né? Não passa canoa grande. Porque canoa também já é um nome pequeno. Canoa é um barquinho pequeno. Né? Então, nesse pequeno caminho passa somente canoa. Não passa barcos maiores. Né? É uma tradução, porque o índio, quando olhava, ele dizia pequeno caminho, Igarapé-Miri, pequeno caminho. Tanto que ainda foram colocar o mirim para dizer que ele era pequeno mesmo. Porque o nome, quando surge, ele surge por furo do Rebibio. Porque se você olhar aqui o nosso rio, que é chamado de Igarapé-Miri, você percebe que ele passa barcos, não tão de grandes toneladas, mas passa barcos maiores que canoas indígenas, aquelas canoas indígenas. Mas no furo do Rebibio só passa canoa, porque não mudaram o furo, eu mesmo. Se você colocar um barco lá, ele não vai passar, ele é muito estreito, seca rápido e ele é todo sinuoso, não passa. Então, o nome de Igarapé-Miri, ele foi dado inicialmente para o furo do Rebibio, que é aquela saída, aquela ligação entre o Igarapé-Miri velho e o rio Moju. Aquele perímetro lá, raso, aquilo é o furo do Rebibio. Só que depois, os índios deram o nome para lá. Porque os índios acompanhavam as expedições que vinham para cá. Todas as expedições que vinham para cá tinham indígena. Além de escravos, tinham indígenas. As expedições chegavam a vir com 20 canoas a remo para cá. Então, quando o viajante, o Wallace, passa lá, em 1860, no fundo do Rebibio, fala Igarapé-Miri, não imagine que ele criou o nome, não. Ele não criou o nome. Quem deu o nome para ele foi um indígena. Que disse para ele, olha, e aí ele fala Igarapé-Miri, o nome que o índio dá para ele, e ele dá a tradução do que ele via na época, o pequeno caminho. Então lá surgiu o nome. O que acontece? Depois esse nome foi sendo estendido para todo o Igarapé-Miri, hoje Igarapé-Miri Velho, e passando pela frente da cidade de Igarapé-Miri, o nome passa a ser chamado tudo Igarapé-Miri, que vai até o Meruaçu. Tudo passa a ser Igarapé-Miri. E esta parte, este braço daqui, ele não era Igarapé-Miri. Este braço que vai aqui da entrada do Igarapé-Miri Velho, que é em frente à Ponta da Concórdia ali, na divisa do Jatuíra com a Matinha, aquele pedaço ali da Marambaia para frente, aquilo lá era Mocajateua. Aquilo era o rio Mocajateua, Mocajatuba. Que ele passa a ser Igarapé-Miri, rio Igarapé-Miri, quando é escavado o canal em 1819 a 21,
que é escavado o canal, e aí que esse nome passa a ser agora Rio Santana de Igarapé-Miri, e o restante do rio Mocajateu passa a ser Igarapé-Mocajateu, porque ele ia estreitando, ficou mais, aí Mocajateu que existe até hoje, né? Que vai fazer ligação com Itainembuca, que vai ser vai fechar aqui a nossa área de terra aqui, que até hoje esses são nossos limites para cá, de Igarapé-Miri, né? Muito bem. Conversa está boa, muitas informações novas aqui, mas a gente vai dar um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente volta com a segunda parte aqui da nossa entrevista com o professor Marinaldo Pinheiro. Muito bem, estamos de volta para a segunda parte da nossa conversa aqui com o professor Marinaldo. E eu já queria iniciar esse segundo momento aqui perguntando assim, você trouxe para o debate a questão da etimologia do nome de Igarapé-Miri, né? O que é pequeno não é a canoa, não sei de onde surgiu a canoa, mas o que é pequeno é o caminho. E aí você traz um outro debate interessante, que é a respeito de qual data seria aquela mais adequada para se comemorar o aniversário do município, da cidade de Igarapé-Miri. Você traz um debate nesse sentido. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Atualmente se comemora o 23 de maio. 23 de maio, alusivo ao ano de 1896. A primeira comemoração que houve, o Jornal Mirense, o Dorival do Jornal Mirense relata, foi em 1997, a comemoração do 23 de maio. Segundo Eládio, foi um evento sem público. A prefeita Dilza Pantoja fez esse evento na praça da prefeitura, e as escolas funcionaram naquele dia, não houve interesse. Posteriormente, esse evento ele vai ganhando um impulso maior, essa data 23 de maio, e ele vai se fortalecer no governo do Antoniel Miranda. Ele se fortalece nesse governo. É isso que a gente vai encontrando no jornal. No governo Roberto Pina, não há comemoração do aniversário de Igarapé-Miri. Ele não estabelece uma data e nem outra. Tá? Então eu comecei a fazer um levantamento, uma pesquisa, porque eu percebia, por exemplo, eu comecei a perceber que não há em Igarapé-Miri um evento que se estabelece há 100, 200 anos atrás, um evento que se estabelecesse aqui fora da festa de Santana, um evento programado. Eles um evento programado fora da festa de Santana. Então, como poderia um aniversário de uma cidade ser dia 23 de maio? Então, vamos pesquisar, né? Vamos para cima da pesquisa. O que a pesquisa demonstra? Segundo a pesquisa que eu desenvolvi, a data oficial do nosso aniversário, que é a nossa emancipação política, é 26 de julho. 26 de julho de 1845. Foi quando Igarapé-Miri foi elevada a vila, era freguesia. Aí vocês dizem, mas vila é menos importante que cidade. Tudo bem, mas foi criado o município de Igarapé-Miri, que agrega todo o interior, e a primeira Câmara Municipal de Igarapé-Miri foi impulsada, a primeira Câmara eleita pelo voto popular, porque a Câmara Provisória ela é de 17 de outubro de 1843, um dia depois que essa lei foi assinada lá em Belém, que dava o direito de Igarapé-Miri, então, ser município, passar a ser vila e constituir a Câmara, dava direito da autonomia Igarapé-Miri, que é a data de 16 de
outubro de 1843, mas só 2 anos depois que foi feita a cadeia pública, aquela coisa toda ali, que é que nós vamos ter, no caso, a lei sendo homologada, que foi no caso, 26 de julho de 1845. Então está aqui a data é esta. 100 anos depois, fizeram um grande evento em Garapé-Miri, em 1945, onde foi inaugurado o obelisco, onde foi consertada as casas das pessoas mais carentes da cidade, onde foi distribuído boi à população. É o centenário do município. Todo o município foi envolvido. Nós temos a comemoração de um centenário de emancipação política em 1945. Depois, na década de 70, dia 26 de julho, eram vários telegramas para o município chegando, parabenizando o prefeito pelo evento. Ainda no decorrer do ano 2000, o Jornal Miriense colocava nota lá sobre o 26 de julho e nada sobre o 23 de maio. Só a partir de 97 é que o maio aparece. E o maio ainda aparece em uma data, em uma interpretação equivocada. Por que equivocada? Porque o 23 de maio foi quando essa lei foi assinada lá em Belém. Só que uma coisa é a assinatura da lei, a outra coisa é a homologação da lei no município. É quando as autoridades se organizam para estabelecer a promulgação daquela lei. Um evento, né, feito na Câmara, aquela coisa toda. E o evento que homologou essa lei feita em Belém, ele foi dia 25 de julho de 1896. Então, Igarapé-Miri foi elevada ao status de cidade somente em 25 de julho de 1896, e não em 23 de maio, como foi comemorado a partir do governo da prefeita Dona Dilsa. Aí isso aí advém do quê? Isso é uma interpretação que eu ainda estou fazendo. Mas pesquisas que já foram desenvolvidas, que estou desenvolvendo, apontam um caminho até agora. O caminho é que havia um grupo de políticos nesse período que não queria que a comemoração, que não tinha interesse de comemorar a nossa emancipação política em um evento religioso católico, entendeu? Então você vai ter essa ideia. É um grupo de políticos evangélicos que naquele momento não tinham. Olha bem, são pesquisas que estão sendo desenvolvidas. Isso pode mudar daqui com o tempo, mas eu estou adiantando pesquisas que eu estou desenvolvendo. Então aponta que havia um grupo que não se sentia bem em comemorar o aniversário da cidade em um momento festivo da Igreja Católica, por não haver aquela comparação com um evento e outro. Tá? E há também, eu ando percebendo em algumas falas, que algumas pessoas ligadas ao poder político do município, que acha que a festa de Santana ofusca a comemoração do aniversário da localidade. Ofusca. É como se durante a festa de Santana não tivessem como fazer o evento. Por quê? Porque além de ser um momento de férias, que as escolas estão em período de férias, é um momento onde talvez não tivesse como fazer um grande evento, porque no 26 de manhã tem a missa. Então a missa, então não teriam talvez como fazer um grande evento nesse dia. Então parece que eles, com isso, esse grupo aí se fecha e diz: então não tem como fazer aqui, então ele não comemora aqui. Ele não comemora no dia 26 de julho. E acaba talvez não se manifestando no 23 de maio, mas tem um grupo que comemora o 23 de maio, como houve perfeitamente este ano. A gente viu que houve uma comemoração pequena, 23 de maio, né? E agora estamos esperando para ver se vamos ter alguma agora de 26 de julho, que é a emancipação política, né? De acordo com a pesquisa que eu levantei, que eu aponto,
a nossa emancipação política, e eu acredito eu imagino, né, que tem alguma manifestação em torno disso, porque as manifestações que haviam antes era só do Jornal Miriense. Nós não temos tradição de comemorar aniversário em Garapé-Miri, essa que é a questão. Aniversário da cidade, aniversário do município, não se tem tradição. Mas eu estou pensando agora sobre isso que você está falando, mas não seriam dois eventos, dois marcos históricos distintos? Seriam. Porque, pelo que eu percebo, né, observando algumas fontes históricas, é o seguinte: o município de Garapé-Miri, que, é, que, é, que nasce na primeira década do século XIX, na última década do mesmo século, ele praticamente não existe nos mesmos recortes geográficos. O município de Garapé-Miri, que nasce na primeira metade do século XIX, me parece que é 1845 que você falou. Ele é composto da sede, né, Santana do Igarapé-Miri, da freguesia, e de 4 distritos ou 3 distritos de paz. Seriam o distrito do Anapu, seria o distrito do Cairari, envolvendo uma região do Moju, e seria o distrito de Abaetetuba, certo? Esse é o município que nasce em 1845. Em 1896, esse município, nesses moldes, já não existe. Não existe no sentido de que essas divisões administrativas durante o Império e no início da República, elas vão tomando outros contornos. Então, o distrito de Cairari ele passa a anexar o município de Moju, e o distrito de Abaeté, em 1896, já está se emancipando, né, a partir de 1885, já está se emancipando como um município independente. Então, aquele município que nasce em 1845, quando a vila é elevada à categoria de cidade, é outro recorte geográfico. Você entende? Entendo. Então, não seria então uma questão de escolha, ou se comemora o aniversário do município ou a da cidade? O que é que você acha a respeito disso? Aniversário de cidade é uma opção, é uma questão de escolha, tá? Agora, se você escolheu comemorar pela elevação à cidade, a data não é 23 de maio. 23 de maio é a assinatura da lei. É 25 de julho. Garapé-Miri foi elevada à cidade oficialmente. Aqui a comemoração aconteceu dia 25 de julho de 1896. Se você levar em consideração a emancipação política da localidade, porque Garapé-Miri se emancipa politicamente, é quando surge a Câmara. A Câmara só é desfeita num outro contexto, mas refeita depois, que é no início da República, alguma coisa assim. Mas a Câmara, nós não perdemos a Câmara Municipal, ela nunca se desfez. E ela vai ser a nossa representação de emancipação, porque vai gerir recurso público, uma série de coisas. Isso foi 43, mas foi 26 de julho de 45 que foi elevado a município. Então, se você optar em comemorar a elevação à cidade, mesmo assim, 23 de maio está errado, porque é 25 de julho a data de elevação à cidade, quando houve o evento aqui do município. Mas desculpe, só para essa não uma dúvida. Então seria o que seria então a solenidade, né? Porque o que há em 25 de julho é a solenidade de elevação, né, da vila Santana do Igarapé-Miri à cidade de Igarapé-Miri, né? Então ali nós temos o senador Garcia, ali não ainda como
Oliveira foi um dos articuladores desse momento. Ele está presente. A gente tem a aristocracia aqui, a agrária do município, então ali. Então, é a solenidade que marca a data de elevação do município de Garapé-Miri, ou é o ato legal da assinatura do decreto? Não. O que é que você entende? A solenidade. O governo, quando ele assinou a lei, ele especifica lá embaixo da lei que essa lei entraria em vigor na data escolhida alguma coisa assim pelos políticos locais, uma coisa parecida. E que eles teriam escolhido o dia 25 de julho. É estabelecido lá na lei, no rodapé da lei. Então ele fez meramente a questão ele assinou a lei, mas a lei foi efetivada no município dia 25 de julho. Olha a elevação a município. Foi assinada dia 16 de outubro de 43. Mas essa lei só foi entrar em vigor aqui no município só em 45. Só em 45. Precisava se fazer algumas adaptações para que a lei pudesse entrar em vigor. Tá na lei escrito isso lá. Sim. A mesma coisa acontece com a nossa elevação a município. Mesma coisa. A elevação à cidade. Então, o 23 de maio, quando ele ocorreu a assinatura da lei, basicamente aqui ninguém soube de nada. Aqui não houve nenhuma repercussão. Não tinha WhatsApp, não tinha nada disso que tem hoje. Essas tecnologias não existiam. Então como é que essa lei chega aqui? Essa lei vai chegar depois de dias aqui através do barquinho que vem de lá para cá, né? Coronel Sampaio, acredito, outro barco. Acho que não era Coronel Sampaio ainda. Mas outro barco vem para cá e traz a lei. Eu acho que possivelmente um político foi buscar essa lei lá, não sei. Mas o telegrama não trazeria uma lei assim, porque ele era muito palavras soltas, né, por causa do preço do telegrama. É que ela vai chegar aqui que eles vão ter noção da lei, que vão se organizar para fazer o ato. É o ato em si, é o ritual que estabelece a promulgação daquele processo. Sem ritual, o político adora fazer ritual. A Praça Açaí está pronta, mas oficialmente a Praça Açaí não está inaugurada. A data de inauguração da Praça Açaí é que vai ser estabelecida como data de aniversário da Praça Açaí. Não é isso? É sempre assim. Qualquer prédio público, grupo escolar é julho de 49, 21 de julho de 49. É quando é estabelecido a inauguração dele. Então, os políticos, eles escolhem uma data que seja algo que seja visualizado, percebido, que possa ser divulgado para toda a coletividade. Ninguém vai escolher uma data fora de um contexto favorável ao político. E qual o contexto favorável? Qual é a vitrine em Garapé-Miri favorável a qualquer evento deste, de divulgação de trabalho? Julho, todo político queria ou quer inaugurar suas obras em julho, principalmente durante 25 e 26, que é quando está o maior número de pessoas na localidade. Então, quando se pensa, por exemplo, se pensava em inaugurar, por exemplo, uma obra aqui, tudo era em julho. Não é necessariamente porque era um momento religioso, não, é porque tinha mais gente na cidade. O momento religioso agregava pessoas e dava para fazer o ritual. Todo o ritual de organização, de execução e de divulgação, porque o ritual ele tem 3 fases, segundo fala o Goffman. Ele tem 3 fases. Você organiza, convida quem vai participar do ritual, as autoridades têm que estar presentes, que são as testemunhas do ritual, a população faz o ritual pomposo, depois aquele povo que sai dali, como não havia jornal, eles são a fonte de divulgação daquele ritual, e o governo aparece. Então, quando a lei foi assinada lá em Belém, ótimo, foi assinado. Temos agora o direito de nos organizar. Agora vamos fazer o processo ritualístico para que ela possa ser promulgada. Então, quando vai se comemorar a data, se fosse ser comemorada, porque eles não tinham interesse em comemorar essa data,
a data que era comemorada, que foi comemorada até a década de 70, esporadicamente e divulgada por jornais, principalmente o Miriense e algumas notícias de jornais como o Liberal, até a década de 90, foi o 26 de julho, a emancipação política. Essa sim foi a nossa data principal, até esse período. Ela muda em 97, quando já há um outro olhar, outro interesse, né, sobre a questão da data, já 97. É uma questão ainda que não vai dar pano para manga. Tem né? muito pano para manga aí. Aquela questão que a gente estava falando ainda agora sobre, ainda há pouco, sobre a questão dos usos da memória, né? Nós estamos nesse campo. Nós não estamos ali nesse campo. Dos interesses políticos vinculados à memória. Cada grupo tem os seus interesses e a memória ela entra como elemento legitimador de certas visões. Eu estou fazendo uso político da memória aqui, né? Estou trabalhando por um lado. Essa é a questão. Então, isso é bom para demonstrar que nós não estamos alheios a essas interfaces. Mesmo eu estando me apropriando de uma questão histórica, de documentos e tal, de fonte histórica, mas eu não deixo de ser um ser humano que estou vivendo em um mundo, né? Não deixo. Você tem o seu lugar de fala, tem o meu lugar de fala. E outro detalhe sobre a questão da configuração do município que você citou ainda há pouco, Moju pertenceu a Igarapé-Miri até 1930. Moju eu tenho documentos lá, era uma vila que pertencia a Igarapé-Miri. O Moju foi um desses últimos que se emancipou aqui nessa região aqui, né, década de 40, eu acho, por aí que ele se torna município efetivo, porque ele se transformava em município e voltava, ele tinha o vai e vem. Todos esses lugares tiveram. Abaetetuba teve esse vai e vem. Agora eles comemoram quando lá? Eles comemoram em Abaetetuba, eles têm, me parece, duas datas. Uma é o momento em que eles se emancipam de Belém. Eu acho que é isso. Uma é quando eles se emancipam de Belém e a outra é a elevação à cidade, também, Abaetetuba. Mas são essas duas datas. Eu cito lá no livro, eu não me recordo agora com detalhes. Essa questão que você falou do Moju e de outras regiões, a gente precisa perceber também a questão da comarca, né? Quando a Abaetetuba ele se emancipa de Igarapé-Miri enquanto município, ele não deixa de fazer parte da comarca de Igarapé-Miri. Ou seja, de certa forma... Tem outra estrutura a comarca. A comarca é uma estrutura do ponto de vista jurídico. Então você percebe que apesar de Abaetetuba ser um município independente, certas transações do ponto de vista cartorial, do ponto de vista jurídico, eram realizadas por Igarapé-Miri, mas não necessariamente quer dizer que Abaetetuba ainda estava vinculada ao município de Igarapé-Miri enquanto distrito de Igarapé-Miri, mas enquanto pertencente à comarca de Igarapé-Miri, dentro desse contexto jurídico que a comarca traz. Verdade. Mas aí, assim, para a gente estar encaminhando a nossa conversa para um outro ramo assim, dos seus vários objetos de pesquisa, você fala muito sobre a história de Igarapé-Miri, sobre os diversos pontos da história de Igarapé-Miri. Você é muito detalhista ao abordar a história de Igarapé-Miri, mas você também tem uma pesquisa muito importante sobre a história da educação na Amazônia, com recorte vinculado ao município de Igarapé-Miri, que está apresentado, né, na sua pesquisa publicada no livro Berço de Civilidade. Eu tive contato com o texto da sua dissertação, mas ainda não tive a oportunidade de ler o livro, e eu acredito que muitas pessoas assim têm curiosidade sobre essa temática. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o que você aborda no livro Berço de Civilidade. Você aborda, salvo outro juízo, você aborda sobre a questão do grupo escolar, sobre a questão de escolas isoladas, e como que isso se enquadra dentro da perspectiva da República, desse novo momento político. Faça um apanhado aí dessa pesquisa para a gente.
Berço de civilidade, rituais formativos no Grupo Escolar de Garapé-Miri, 1904-1942. É uma obra que nasce nos corredores da UEPA, né, no grupo de pesquisa GEDA da UEPA. Ele advém de uma necessidade de se trabalhar, de se colocar, basicamente, em Garapé-Miri numa discussão de cunho educacional, histórico-educacional na Amazônia. Era uma necessidade de eu produzir uma dissertação de mestrado e vi no grupo escolar, meu primeiro objeto de estudo era o Colégio das Irmãs naquele momento, o INSA. Mas eu vi no grupo escolar uma grande possibilidade porque é um tema, as instituições educativas nesse campo dos grupos escolares na Amazônia, principalmente no estado do Pará, ainda está muito rarefeita, tem muitas lacunas, tem muitas coisas que precisam ser abordadas, tem poucas obras nesse campo. Então, este livro, que o nome anterior da obra, enquanto uma dissertação de mestrado, chamava-se Instruir e Civilizar a Educação de Crianças no Grupo Escolar de Garapé-Miri, 1904-1943. Aí depois, quando eu saí de lá, fiz a reformulação, novas fontes foram aparecendo, novos encontros, novos diálogos, e então com isso chegamos ao berço de civilidade. Então ele discute, basicamente se discute a formação, a educação, a alfabetização de crianças no Grupo Escolar de Garapé-Miri. Essa alfabetização, ela se dava a partir da ritualização do conhecimento, como qualquer escola. Então nós optamos por essa categoria, os rituais, pela ritualização. Os eventos que são rituais, os eventos que acontecem cotidianamente, mensalmente ou anualmente na escola. Por exemplo, o aniversário da escola acontece uma vez por ano, mas é um ritual. A entrada, a chamada diariamente é um ritual. Então são esses rituais. Esses rituais, eles tinham então finalidades. Qual era a finalidade desse ritual? Era construir um modelo de cidadão republicano, um modelo de cidadão requerido pela República Brasileira. Ora, o que são os grupos escolares? O grupo escolar, ele é o agrupamento de escolas isoladas em um único prédio. Em geral, se fazia o quê? Em geral, se juntava 4 escolas isoladas, 2 do sexo feminino e 2 do sexo masculino. O governo criava a 5ª escola, que seria a escola complementar, e assim montava-se um grupo escolar, com 5 escolas. Em Garapé-Miri foi diferente. 2 escolas, uma do sexo feminino, uma do masculino. O governo criou mais 2 e depois um ano depois, criou a complementar e assim montou o grupo escolar. Tinha que ter pelo menos 5 escolas isoladas. Então, ele é o agrupamento de escolas isoladas. O que é escola isolada? É aquela escola que funciona com um único professor. O professor ali, ele é tudo na escola. É o servente, é o vigia, é o porteiro, é o diretor, é tudo. Ele atua com um grupinho de alunos na sala da casa dele, num espaço da comunidade, ele atua sozinho. Aquilo é escola isolada. E o que é o grupo escolar é juntar essas escolas isoladas em um único prédio, o agrupamento. Por isso que vem grupo escolar. Lá no prédio, as escolas não são salas de aula, elas são escolas. Primeira escola masculina, primeira escola do sexo feminino, entendeu? Elas são escolas. Pô, mas o que é que muda? Muda. O aluno entrou aqui com essa professora aqui, ele vai sair, vai terminar todo o primário com essa professora. Ele só vai mudar de professora quando ele passar para o complementar. Mas as 3 séries, ou 4 séries, como chegou a ser um tempo, iniciais, primeiro, segundo e terceiro ano, é tudo com o mesmo professor. Lá ele vai evoluindo. Então essas escolas, elas são uma espécie de multi. Aquele modelo que nós temos no interior, né? 3, 4 séries em um único lugar. Então elas têm essas nomenclaturas aí. Então, em uma mesma turma, tem um que está terminando aqui essa parte inicial aqui do ensino, outro está no metade, outro está entrando, assim por diante. O professor tinha que se desdobrar. Era assim que acontecia nas 4 escolas isoladas que estavam dentro do grupo escolar. Foi assim, basicamente, até 1900
Porque o grupo escolar ele vai funcionar em 2 etapas. Então, nessa primeira etapa, até 1912, foi assim que funcionou. Depois, quando ele volta em 37, já que ele já volta já naquele sistema já de salas, como nós temos hoje, parecido com esse. Então, ele é um projeto republicano. Por quê? Porque a República, ela surge com a ideia de que ela deveria desestruturar a monarquia, a lembrança da monarquia que o povo tinha, né? Porque agora vamos começar a entrar num novo processo que vamos ter posteriormente uma nova mentalidade europeia que vem chegando, em virtude lá da Revolução Industrial que acontece lá na Inglaterra e tudo mais. Então nós temos uma nova formulação de um cidadão, e esse modelo de cidadão ele tem que ser forjado onde? Basicamente ele vai ser forjado dentro de grupos escolares, essa é a ideia. A ideia é criar esse cidadão dentro do grupo escolar e questionando, desqualificando a escola isolada como se fosse uma escola. Só que a pesquisa vai mostrar que a escola isolada acabava tendo um número muito maior de alunos em alguns momentos dos interiores da Amazônia do que o grupo escolar. O grupo escolar só funcionava nas sedes de alguns municípios, diga-se de passagem, não eram em todos, enquanto que a escola isolada estava em vários recantos da Amazônia agregando alunos. Então, mesmo querendo destruir a escola isolada, eles não conseguiam, né? Até a década de 70, ainda tem escola isolada, e até hoje em Cametá ainda fala escola isolada, para você ter uma ideia. Cametá saiu agora uma nota lá para o concurso público que vai ter vaga para escola isolada, que é essa escola multisserial. A escola multisserial, e nós chamamos de escola isolada. Está lá no documento, eu vi o documento na internet, estava lendo, até mandei para a minha orientadora dar uma olhada, ela disse, olha, isso é multissérie, escola multissérie que estão falando aí, que é isso aí, que é escola isolada. Mas nas sedes do município, quem frequentava esses grupos escolares? Havia uma certa seletividade social do ponto de vista de quem frequentava esses espaços educativos? Você percebe havia uma incidência grande incidência do pessoal da periferia, da cidade? Como era que funcionava? Quem frequentava? Vamos lá. Aqui em Garapé-Miri, conheço bem a experiência, minha pesquisa é sobre Garapé-Miri. Aqui em Garapé-Miri havia queixas de diretores por falta de aluno. 1/3 dos alunos não estavam na escola. Esse dado é de 1909, quando o diretor Aristóteles faz o relatório dele e coloca lá, 1/3 dos alunos estavam fora da escola. Então a escola, o grupo escolar, que era a única escola graduada do município até 1948, 49, quando surge o Colégio das Irmãs, o grupo escolar agregava todas as crianças que quisessem estudar, que os pais pelo menos permitissem que estudassem o que quisessem estudar. Então nós temos filhos da elite, dos donos de engenhos lá dentro, nós temos filhos de pobres, de várias nacionalidades, está tudo presente lá. Eles queriam atingir 300 alunos, eles não conseguiam. Na primeira fase do grupo escolar, em 1912, ele foi fechado, foi excluído, né, do sistema, por conta que ele tinha 200 e poucos alunos só. Mas as escolas isoladas, elas pararam de funcionar nos interiores? Não, no interior continua a ter escola isolada. Continua. Só na cidade que não podia. Sim. Na cidade, no momento que você cria um grupo escolar, as escolas isoladas elas passam a fazer parte do grupo escolar. Então o grupo escolar, ele atende às necessidades da cidade. Pela lei, ele deveria atender à necessidade de 2 quilômetros de distância. Ele tem que atingir um raio de 2 quilômetros de distância daqueles alunos que estão ali, pela lei. Sim. Aí deveria ser criado um outro grupo escolar mais lá para frente, só que aqui não existia isso. Sim. Só as cidades traziam. Então, o que acontece? O pessoal do interior optava muitas vezes, os filhos da elite, optavam muitas vezes em deixar os filhos estudando lá. Eles pagavam professores particulares às vezes,
Existem casos disso, de professores particulares que atuavam em sedes de engenhos, educavam as crianças, e quando as crianças iam fazer o complementar, é que elas vinham para a cidade estudar no grupo escolar, porque o complementar só o grupo escolar tinha, né? A parte inicial, aquela questão mais inicial, as escolas isoladas poderiam ofertar. Então há esses casos. Há também casos que, principalmente já na década de 40, 30, 40 e 50 também, que os pais mandavam os filhos virem estudar, virem morar aqui na cidade para estudar. Então as crianças vinham para cá, moravam na casa da professora Eurídice, moravam na casa da dona Armínia, moravam na casa da professora Ana Almeida, e eles estudavam no grupo escolar, né? A elite não morava em Garapé-Miri. Essa que é a questão. Então não vamos... A maior parte do pessoal que tinha dinheiro estava no interior. O fluxo econômico estava nos engenhos do interior. Então eles estavam no interior. Pouca gente... os filhos da elite, quando vinham para cá, eles vinham morar na casa de alguém para estudar. Ou então eles mandavam para Belém ou para Abaeté, para o grupo escolar de Abaeté. Quando fechou o grupo daqui, passaram para Abaeté, Belém, e lá nesse momento também, quando tinha grupo aqui, eles estudavam muito tem algum relato de Abaeté, outro de Belém. Então, pegando a relação dos alunos lá, já fizemos um levantamento, você não tem assim muito... Você não tem diferenças ali de cor. Você não tem isso. Eu estou falando basicamente 1904 grupo, tá? 1904. Então você não tem muita essa diferença de cor. Você tem pessoas de preto, branco, tem várias cores lá. Nacionalidade, nós temos pessoas de outros países. A gente entende que aqui era um polo, pessoas vinham de outro lugar para cá. E não temos bem a classificação dos filhos da elite e dos filhos dos pobres, da classe baixa. Mas o que a gente deduz lá, por exemplo? A gente foi observando o nome dos pais. Por exemplo, o filho do Garcia, José Garcia, estava lá. José Garcia Júnior, né? Estava lá. E no meio de muitas outras crianças de pais cujos nomes você não encontra, basicamente, na literatura local. Agora, um detalhe que é bem perceptível. Quando a gente pega a relação dos rituais, dos eventos, por exemplo, do aniversário da cidade, quais eram as crianças que iam cantar, iriam recitar algum verso? As crianças que participavam do ritual como apresentadoras eram os filhos da elite. O filho do José Garcia, o filho de um outro lá. Aí a gente vai checando o nome deles, a gente vê o nome deles na questão de pagamento de impostos de engenhos, aparece como dono de engenhos, né, como empresários locais e tal, que moravam no interior, não moravam aqui, mas os filhos estavam aqui. O José Garcia morou aqui, né? A gente percebe, outros não. Então, os rituais, eles davam mais preferência aos filhos da elite. A gente percebe claramente lá nos eventos, parece que eles acabavam tendo mais uma certa facilidade, ou talvez uma escolha principal, facilidade pela leitura. E que eram muitos educados na própria casa, com professores particulares. Porque quando o aluno era matriculado, indicava lá, educado pelo pai. Eles indicavam na ficha de matrícula porque ele tinha sido educado, ele já vinha alfabetizado, alguns deles. Os filhos da elite, os filhos dos pobres não. Geralmente entravam sem nenhum conhecimento, nenhum letramento, né? Sem nenhuma alfabetização, eles iam adquirir lá dentro. Tá? Então o grupo escolar, ele é misto. Agora eu diria o seguinte, que o público maior era ligado à classe baixa. O público maior ligado à classe baixa aqui em Garapé-Miri. E nesse momento inicial, e depois nós vamos ter, já na década de 40, nós vamos ter na década de 40 realmente o grupo escolar quase que exclusivamente a classe baixa. Por quê? Porque os filhos da elite vão para o Colégio das Irmãs, uma parte deles. Quando funda o Colégio das Irmãs em 49, há de certa forma um certo esvaziamento do grupo escolar, porque qual é o público, quais são os alunos do Colégio das Irmãs? São os alunos do grupo escolar. E quem na sua maioria? Filhos da elite. Filhos da elite passam para lá. Não era só a elite que estudava também no Colégio das Irmãs. Mas
os filhos da elite que estudavam no grupo escolar, na sua maioria, não digo 100%, porque também a gente não pode... só pesquisas mais aprofundadas para definir isso aí, mas a maioria passou por Colégio das Irmãs. E aí sim o grupo escolar passou a ser realmente uma instituição que agregava mais filhos da classe baixa. Certo. Essa é uma leitura muito necessária. Eu acredito que a gente precisa se debruçar mais sobre essa temática da educação na Amazônia, e em especial aqui em Garapé-Miri. E a sua pesquisa ela traz muitos detalhes, né? Tanto o primeiro livro sobre a historiografia do município de Garapé-Miri, quanto esse... Na verdade, o primeiro livro é o Berço de Civilidade, lançado, é isso? O Berço de Civilidade ele foi antes para a editora. Então, eles acabaram saindo juntos. Saindo juntos, né? Então nós temos essas duas leituras que a gente já deixa aí a indicação para o pessoal. Que um dos objetivos desse momento aqui, desse espaço de trazer pesquisadores, é também incentivar a leitura, né? É fazer essa conversa um pouco mais informal aqui e deixar essa dica de leitura aí para o pessoal, né, que pode estar adquirindo o livro, né? Nós vamos deixar na descrição aí do vídeo e nas demais plataformas onde a nossa conversa vai estar. A gente vai deixar, né, os contatos para adquirir o seu livro. Mas para concluir a nossa conversa aqui, assim, você traz muitos detalhes, você traz muitas informações, e aí a pergunta que fica: aonde você conseguiu essas fontes, aonde essas fontes estão disponíveis? Os historiadores que estão nos assistindo estão, quem sabe, imaginando da onde ele tirou tanta informação, e quem sabe alguém está querendo pesquisar a mesma temática, ou querendo fazer alguma pesquisa sobre o município de Garapé-Miri. E como é que a gente chega a essas fontes sobre a história de Garapé-Miri? O trabalho do historiador é um trabalho de garimpeiro, né? A gente faz uma garimpagem. Então temos vários locos de pesquisas aí. Muita coisa foi encontrada no Centur, alguma coisa no Arquivo Público do Estado, pouquíssimas coisas no acervo da Escola de Arte. Eles têm ainda um pequeno acervo na Escola de Arte, que a Escola de Arte é o antigo grupo escolar, o último prédio do grupo escolar. Algumas coisas encontradas em sites, muitas coisas eu consegui com ex-alunos, com ex-professores. Agora a maioria da documentação mesmo, ela vem do acervo da Casa da Cultura. Lá tem muita coisa. Então tem muita documentação lá. Então a maioria do acervo estava lá. Porque quando fecharam quando o grupo escolar foi... eu acho que foi na década de 70, mais ou menos, quando o grupo escolar deixa de existir na década de 70, enquanto essa modalidade de ensino surge a escola de primeiro grau. Eu acredito que nesse momento aí, essa documentação que estava no grupo escolar, ela foi repassada para a Casa da Cultura. Porque no ano de 2000, 2005, mais ou menos, a gente tinha o acervo da Casa da Cultura organizado. Tinha alguém que organizava, não sei quem era, mas tinha alguém. Então acredito que essa documentação aí, a partir da década de 70, 80 por aí, foi passada para a Casa da Cultura, e lá na Casa da Cultura foi feita uma organização. Depois esses documentos aí, essa organização, esse funcionário, não sei, ou aquela questão do uso e desuso da memória, né, da importância da memória, talvez o outro político não se interessou mais e abandonaram aquele material ali. Aí aquele material ali foi ficando empilhado, as prateleiras foram caindo uma por cima da outra, aquilo foi empilhando, começou a ir rato, gato, ter bebê ali, e N coisas se achava ali, de traça, buraco no teto, caiu, estragou muita coisa, aquilo tudo amontoado. Então quando eu comecei a pesquisar, percebi esse problema. Dentro da pesquisa, eu apontei a possibilidade de fazer um trabalho ali, apresentei um projeto para o município aceitou a ideia e eu comecei a trabalhar lá em 2018.
Depois do mestrado, eu comecei a trabalhar lá, terminei em 17 o mestrado, 18 comecei a trabalhar. Trabalhei 18, 19, ainda estou lá. Estou saindo agora para fazer doutorado, já pedi licença. Então lá a gente foi organizando o material e eu fui localizando boa parte dessas fontes. Algumas fontes eu já tinha localizado antes, que veio compor a dissertação, né, em pesquisas que eu fiz ainda como estudante do mestrado, mas depois eu fui localizando muitas outras fontes. Então, se você pegar o livro e comparar com a dissertação que eu apresentei na UEPA, o livro ele tem muito mais fontes, porque veio de lá dessa documentação. Essa documentação que o senhor tem catalogado, organizado, ela tá disponível, público, se alguém quiser, se algum pesquisador quiser ter acesso a essa documentação, que procedimentos ele deve fazer? A documentação, essa documentação primeira aí que eu me referi, está toda digitalizada. Agora tem outras, tem uma tonelada de documentos em cima do forro da Prefeitura Velha, do Palacete. Tem muito documento que está indo para lá e nós estamos digitalizando aos poucos. Agora essa documentação está digitalizada, ela está num computador e em HDs também guardados separados, mas está no computador lá do arquivo. Em 2018, 19, eu acho, 19, foi criado um site. Eu comecei nesse momento eu trabalhava só. Eu comecei a colocar esse material no site, postar. O material ficou um tempo no site, nem tudo, porque não tivemos condição de fazer todo o trabalho. São muitos documentos. É muita coisa que tem. Aí o que aconteceu? O site foi desativado, não foi pago, desativaram. Aí agora está na iminência de ser criado um site na aba da Prefeitura de Garapé-Miri, para que a gente comece a fazer a postagem. Então, a documentação hoje está onde? Está num computador lá. Está disponível? Está disponível. A moça... Tem duas pessoas que trabalham lá, a historiadora Regiane e o geógrafo Anildo Lobo, o professor Anildo Lobo. Eles trabalham lá, a gente trabalha junto. Então, o que a gente está fazendo agora? Nesse momento, estão sendo colocado uma espécie de emblemas nos documentos, com o nome do acervo, porque muita gente vinha pegar o documento aí, não tinha acervo nem, e começaram a publicar na internet como se fosse seus. Sim. Então ninguém tem problema que poste na internet, mas que diga que foi lá do acervo cultural de Garapé-Miri, entendeu? Que use, mas que estabeleça essas referências. Então não estavam referendando o material. Então a gente começou a perceber a documentação que a gente tinha digitalizado, espalhado já por aí. Então começamos então a fazer o seguinte: estão colocando emblema digitalizado pelo acervo histórico do município de Garapé-Miri. Todos os documentos vão ter esse emblema aí, mas nós estamos liberando para pesquisa? Sim. É perfeitamente possível pesquisar. É só ir lá, mostrar o seu projeto, nós queremos trabalhar isso aqui, e aí, claro que não vamos também liberar para todos os curiosos, senão não vamos ter condição de atender. Mas estas pessoas, aos estudantes, aos pesquisadores, está liberada a documentação, não tem problema nenhum. É só apresentar o projeto e a gente vai conversando. Aquele material que já está com emblema, a gente já está autorizado a liberar para as pessoas até em pendrive. Né? Mas desde que assine também um termo de que não vai divulgar esse material sem relatar a devida citação, porque isso vai divulgar o nosso trabalho, senão não divulga nada. É verdade. Com relação a essa questão, só para concluir, o nosso projeto, né, que é o podcast História na Amazônia, também está com essa iniciativa de um acervo histórico, site, né? E aí que nós vamos também estar disponibilizando, eu, professor Carlos Eduardo, professor Marinaldo também já cedeu parte de sua documentação particular, e quanto mais a gente tornar esse tipo de documentação acessível aos pesquisadores, mais a gente tem produções sobre a história local, e quem ganha com isso é a própria produção histórica, né? Então,
ligado ao podcast, nós vamos também ter esse portal aí com algumas documentações que a gente vai estar desenvolvendo mais para frente. Bem, professor, eu gostaria de agradecer pela sua disponibilidade em estar participando conosco aqui. Foi um momento muito importante de reflexão, de pensar que a história de Guarapé-Miri ela precisa cada dia mais ser pesquisada, a gente precisa produzir, e esse espaço é para a gente estar fazendo esse tipo de conversa, de reflexão e divulgando um pouco sobre a história do município de Guarapé-Miri nessa primeira série aqui do nosso projeto. Eu queria agradecer uma vez mais e deixar você fazer aí as suas considerações finais, né, nesse momento. Fique à vontade. Eu agradeço a você, professor Davi, pelo convite, e também agradecer ao povo que vai nos assistir, ao público que porventura vai assistir esse programa, esse momento de troca de informação, nesse momento de debate, de importância imensa para o crescimento historiográfico do nosso município, para que a gente possa conhecer melhor a nossa história. Então, agradecer ao povo que vai nos assistir e falar que a nossa história, como qualquer história de qualquer outro lugar, de qualquer outro município, ela é uma história muito bonita, uma história cheia de elementos que demonstram a grandeza de um povo, a riqueza intelectual, a riqueza de um povo que trabalhou, que cavou buraco, que escavou um canal, que trabalhou nos seringais, que trabalhou nos engenhos, que trabalhou vendendo tacacá, mingau nas portas de casa, que trabalhou em igrejas, que trabalhou em todo canto deste município, pessoas da classe baixa, da classe alta, qualquer pessoa que trabalhou em função da construção de um município que hoje a gente vive. Então, a história desse povo não pode ser esquecida, porque é importante, é a minha história, são os nossos antepassados, entender a história deles, entender a cultura, a conjuntura, o ambiente sociocultural que eles construíram, que eles viveram, que eles respiraram, nos ajuda também a entender melhor a nossa história e a trabalhar melhor, construir melhor essa história. Então, o futuro de Guarapé-Miri, da história de Guarapé-Miri, depende hoje de nós que estamos na pesquisa, mas dependeu no passado dos rememorialistas, por exemplo, e de outros que construíram a história. Então, nós agradecemos muito a todo esse povo que construiu, estamos fazendo o nosso trabalho e esperamos que esse trabalho sirva para a posteridade, para que no futuro nossos netos, bisnetos, tenham conhecimento, contato com esse material que a gente está hoje produzindo. Nós e outros pesquisadores em todo o município. Também muito obrigado a todos e estamos aí. Então, até o próximo episódio, podcast História na Amazônia. Até a próxima.